E aí, tudo bem? Está começando mais um Conectado. Aqui você fica muito bem informado com as principais notícias, curiosidades e lançamentos da semana do mundo da tecnologia. No programa de hoje você vai ver os 5 lançamentos mais curiosos da Mobile World Congress. Vai conhecer também o Note 9 da Meizu, com câmera de 48 megapixels e bateria de 4.000 mAh. E ainda, a Sony confirmou o fim da produção dos últimos modelos do PlayStation Vita. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, aqui no Conectado. A sensação do mercado atual de smartphones é a alta quantidade de pixels nas câmeras. Prova disso é o lançamento do Note 9 da Meizu, com câmera de 48 megapixels. O Meizu Note 9 aparece em variações com 4 GB ou 6 de memória RAM, bem como versões com 64 GB ou 128 de armazenamento interno. Uma decisão importante a ser tomada pelos usuários, uma vez que o dispositivo não traz a entrada para cartões de microSD. A bateria é de 20.000 mAh, com promessa de recarregamento rápido a partir da porta do USB-C. O sistema operacional é o Android Pie, e o aparelho tem ainda um sensor de impressões digitais localizado na parte de trás. Sistemas de otimização também entram em ação para entregar uma qualidade e fidelidade nas imagens produzidas pelo aparelho, tanto com a dupla traseira de 48 megapixels e 5, quanto na câmera frontal única. Ela tem 20 megapixels e aparece um note em formato de gota d'água na parte superior, permitindo que a tela de 6,2 polegadas ocupe a maior parte possível da frente do smartphone. O lançamento do Meizu Note 9 está marcado para esta segunda, dia 11, no mercado internacional. Os preços partem da marca dos $210, cerca de R$ 795, para o modelo mais modesto com 4 GB de memória RAM e 64 GB de espaço, pode chegar até $240, cerca de R$ 910, em conversão direta, sem contar com os impostos. E agora é o momento de ficar por dentro dos lançamentos de games da semana. Registered as subject of protection. Commencing guidance to shelter. Come on, at least pick up your gun. That's something. Break time, rookie. And proceeded to eat it. And we're going to get him out of the fight and head over to Lu Bu, who we're going to challenge to a duel. Duels are a new feature for 3 Kingdoms, where the 2 heroes will duke it out in single combat until one... Did you find it? Oh, well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil's Sword Sparta is nearby. You gotta use moves made of yarn. Every stage from the Wii version is making a return. And the Nintendo 3DS version is also being puffed up with some new features. No próximo bloco, a fabricante asiática Oppo anunciou um novo top de linha da empresa, chamado de F11 Pro. Vai conhecer também os 5 lançamentos curiosos da Mobile World Congress 2019. E ainda, a Sony confirmou o fim da produção dos últimos modelos do PlayStation Vita. Você vai ver tudo isso e muito mais já, logo após o intervalo. Estamos de volta! Vale a pena lembrar que você pode participar do Conectado pela nossa página do Facebook, que é facebook.com/conectadopgm. O programa passa no domingo e na segunda-feira você assiste ele completinho na nossa página. A Sony confirmou essa semana o fim da produção dos últimos modelos do PlayStation Vita, o portátil da companhia que nunca atingiu o sucesso esperado. A informação foi confirmada pela própria Sony, que sem fazer alarde mudou o status dos últimos modelos ainda em produção na página do PS Vita para remessa completa, o que significa que todos os pedidos foram quitados e que o produto não será mais fabricado. O status foi modificado na última sexta-feira, o que faz de 1º de março o dia oficial da morte do console.
Ainda que não tivesse revelado uma data exata, a Sony já havia avisado que iria descontinuar o produto em 2019. E pelo jeito ela não quis nem esperar o final do trimestre fiscal para isso. Já os cartões de memória para o console ainda estão sendo fabricados e serão descontinuados apenas no final do ano fiscal da empresa, que termina no dia 31 de março. Apesar de ser um bom console portátil para jogos indie e JRPGs, o PS Vita nunca foi verdadeiramente abraçado pelas desenvolvedoras e nem pelo público, e se tornou um dos maiores fracassos comerciais da divisão de jogos da Sony. Apesar do pouco mais de 1.100 jogos lançados, o console até 2018 tinha vendido cerca de apenas 16 milhões de unidades durante toda a sua vida, pouco mais do que as 13,7 milhões de unidades que o PS4 vendeu apenas em seu primeiro ano de lançamento. A fabricante asiática Oppo anunciou o novo top de linha da empresa, chamado de F11 Pro, com câmera de 48 megapixels e uma bateria de 4.000 mAh. A Oppo voltou a surpreender com a confirmação dos rumores sobre a presença de uma câmera de 48 megapixels na parte de trás. Ela faz par com um sensor de 5 megapixels voltado para retratos e otimizações de imagem e é o grande destaque do dispositivo que roda Android Pie. Outro ponto que chamou a atenção foi a bateria de 4.000 mAh de capacidade e potência o bastante para garantir autonomia na utilização da tela de 6,53 polegadas com resolução de 2.340 por 1.080 pixels. A tela, inclusive, se destaca por não ser notch, tomando conta de toda a parte frontal do dispositivo. A câmera de selfies está escondida dentro do corpo do dispositivo, junto com seus respectivos sensores, aparecendo por meio de um sistema de pop-up na parte superior. Por dentro está um chipset de 8 núcleos da MediaTek e 6 GB de memória RAM. O espaço para armazenamento é de 64 GB, expansível com cartões microSD. A boa notícia é que o aparelho tem saída para fones de ouvido e um sensor de impressões digitais na parte traseira. São 2 cores disponíveis, Aurora Green e Thunder Black, ambas com um degradê interessante na parte de trás que vai fazer muita gente ter pena de utilizar capa protetora, por mais que seja uma alternativa importante à quebra do precioso aparelho. Mesmo com uma entrada USB, a Oppo promete que o aparelho é capaz de ser carregado por completo em menos de 1h30, graças a uma tecnologia de otimização de energia. As tradicionais resistências à poeira e respingos de água também aparecem no dispositivo. O lançamento do Oppo F11 Pro está marcado para o dia 15 de março na Índia. Depois, deve chegar ao restante da Ásia e África em datas ainda a serem confirmadas, com o restante do mercado internacional sendo atendido no futuro próximo. O modelo custa $350, cerca de R$ 1.320 em uma conversão direta, sem contar os impostos. Agora no Conectado, separamos 5 lançamentos mais curiosos da Mobile World Congress 2019. Para começar a lista, vamos falar do celular super potente da empresa conhecida por fabricar pilhas e baterias, a Energizer. O celular é o PowerMax P18K Pop, com dimensões que chegam a 18 milímetros de espessura e pesando cerca de meio quilo. O PK18 Pop é uma enorme bateria de 18.000 mAh e que pode ser usada como powerbank para recarregar outros celulares. O smartphone usa o processador Helio P70 da MediaTek, tem 6 GB de memória RAM, 3 câmeras traseiras e câmeras frontais duplas escondidas no mecanismo pop-up. Este aqui é o XI da empresa Cloud Minds, que é o primeiro híbrido entre smartphone e espectrômetro, que consegue detectar elementos e compostos químicos em segundos. E ainda, nas horas vagas, pode ser usado como um smartphone Android, com tela de 5,7 polegadas, processador Snapdragon 820 da Qualcomm e 3 câmeras traseiras. O Nomu T18 é um smartphone básico com câmera, conectividade 4G e sistema operacional Android.
O aparelho é perfeito para estabelecer comunicação em situações extremas. Ele tem comunicação integrada por UHF, VHF, igual a um walkie-talkie, aquele aparelho de comunicação via rádio, e é praticamente indestrutível, podendo resistir a batidas, quedas, congelamentos e até incêndio. É o aparelho perfeito para quem está estocando comida, se preparando para o fim dos tempos, ou ainda serve para policiais, bombeiros, militares e outros profissionais que trabalham em ambientes de risco, onde não é possível levar smartphones comuns. À primeira vista, o Hisense A6 não é muito diferente de um smartphone comum, mas essa concepção muda ao virar o aparelho. Em vez do esperado sistema de câmera, o A6 tem uma segunda tela e-ink, do mesmo tipo das que são usadas em leitores digitais de livros como o Kindle. Enquanto um lado do aparelho é um e-reader, do outro é um smartphone comum com tela de AMOLED, mas qualquer função do aparelho pode ser usada em qualquer uma das telas. Isso torna o A6 não apenas um bom dispositivo para aqueles que estão acostumados a ler livros ou textos no celular quando estão a caminho da faculdade ou da escola, mas ele também aumenta o tempo de uso quando a bateria está fraca, já que a tela consome muito menos energia do que as usadas em smartphones. Para finalizar os 5 lançamentos diferentes da MWC, vamos conhecer o Pro 1. Falamos agora de uma startup do Reino Unido que passou o ano passado com financiamento privado para desenvolver o próprio dispositivo Android, o Pro 1, que traz de volta o mecanismo de teclado deslizante que transforma o smartphone de tela cheia em um dispositivo com um teclado de 64 teclas. O dispositivo tem 13,99 milímetros de espessura. O usuário pode se divertir movimentando a tela para frente e para trás com o slider. E quando quiser manter parada, a tela ficará posicionada em um ângulo de 155 graus, mantendo uma visualização confortável. O Pro 1 tem alguns recursos interessantes, como alto-falantes estéreo, USB-C, entrada para fone de ouvido, possibilidade de expansão de armazenamento por microSD e a presença de um sensor de impressão digital na lateral do corpo, além da conectividade NFC. O Conectado dessa semana fica por aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão ou até mesmo uma dúvida, é só mandar na nossa página do Facebook, facebook.com/conectadopgm. Eu espero você no próximo domingo. Tchau, tchau!